Sejam então todos muito bem-vindos a mais um webinar. O meu nome é Joana Vinagre e hoje iremos apresentar aqui e discutir os resultados de um estudo realizado pela Inodev com o intuito de mostrar o impacto da presente pandemia no consumo dos portugueses. Eu começo por cumprimentar a minha colega Telma Batista, que é Team Leader na Inodev e que vai apresentar a metodologia e os resultados do estudo realizado. Temos também connosco o CEO da Inodev, João Caldeira Cabral, que irá depois moderar o debate que segue, e apresento-vos também o nosso painel de convidados. Hoje temos connosco Vítor Cardial. O Vítor é presidente da Associação de Consultores de Investimentos e Inovação de Portugal, da Consultip, e vem hoje trazer-nos a sua perspectiva em representação de todos os consultores. Depois temos também o Eduardo é CEO da Atlantic Hub, que é uma empresa que ajuda a conectar essencialmente o ecossistema de negócios entre o Brasil e a Europa, nomeadamente em processos de internacionalização. E por fim, mas não menos importante, temos o Mário Alcântara, que é CEO da BuzzBeat, uma agência de marketing estratégico. No final desta sessão teremos uma fase de perguntas e respostas, pelo que peço desde já que vão deixando aqui na área de bate-papo as vossas questões, e para melhorarmos a qualidade da sessão peço por favor que permaneçam com os microfones e com a câmara desligados. Se pretenderem intervir, utilizem a ferramenta para colocar a mão no ar e no final iremos dar-vos essa possibilidade. Quero só reforçar, antes de passar a palavra à Telma, que iremos disponibilizar no final desta sessão um link para se inscreverem numa sessão de consultoria gratuita com a Inodev e, claro, como sempre, vamos disponibilizar o vídeo e os conteúdos deste webinar. Telma. Bem, muito obrigada, Joana. Eu acho que depois desta introdução fabulosa não há muito mais nada a dizer, a não ser partilhar convosco, efetivamente, os resultados que obtivemos no nosso questionário. Portanto, sem mais demoras, é o que eu vou fazer. Muito bem, esta é a caracterização dos inquiridos, portanto, das pessoas que responderam ao nosso questionário. Obtivemos respostas de todos os distritos, inclusive Açores e Madeira, num total de 244 resultados. Relativamente ao número de elementos do agregado, a grande maioria situa-se entre 2 e 3 elementos, com cerca de 27%, e em termos do rendimento mensal, 50% dos inquiridos têm um rendimento entre 1.000 e 2.500 euros. Na situação no emprego, temos que 32% das pessoas que responderam estão empregadas, mas em teletrabalho, 24,46% estão empregadas a desempenhar as funções habituais no local de trabalho habitual e 11% estão em layoff, o resto distribui-se pelas outras situações. Uma das coisas que perguntámos às pessoas foi quais é que são as palavras que associam ao vírus. Aqui neste gráfico o que podemos ver é que as palavras que têm um tamanho maior foram as palavras mais pedidas e aqui efetivamente destaca-se o medo, a crise, a doença, o isolamento e depois também um bocadinho mais pequeno, o contágio, o teletrabalho, a família e o afastamento. Agora passamos efetivamente aos resultados sobre a variação do consumo. Aqui questionámos as pessoas acerca da variação do consumo em 6 grandes categorias: a alimentação, o entretenimento, viagens e moda, os gastos com crianças e jovens, a higiene e limpeza, outros tipos de gastos e a saúde. O que podemos ver muito rapidamente é que o entretenimento, viagens e moda é a categoria com uma variação do consumo mais negativa. E no outro extremo temos a higiene e a limpeza com o aumento do consumo dos portugueses, o que faz todo o sentido. Depois temos também aqui alguns outliers nas outras categorias, como por exemplo os produtos frescos, que aumentaram o seu consumo, muito provavelmente porque as pessoas estavam em casa, cozinhavam mais e também pela importância dos produtos frescos numa alimentação equilibrada. E também, sem grande espanto, o crescimento do consumo nos serviços de streaming, como a Netflix, o Spotify, a HBO e por aí fora,
porque muitas dessas pessoas efetivamente passavam mais tempo em casa e isto é uma maneira muito atual de ocupar o tempo. Ali nos outros tipos de gastos, importante mencionar o aumento nas poupanças dos portugueses e também na eletrónica e informática, este que também era de esperar com o início do teletrabalho, o aumento da compra dos monitores, dos teclados e tudo o que está associado. Em relação às partes que tiveram uma variação mais negativa, temos aqui as viagens como o principal, logo seguido dos restaurantes, pelas razões óbvias, muitos deles estiveram efetivamente fechados, as viagens foram proibidas, portanto faz todo o sentido. No conjunto de todos os setores avaliados, registra-se então uma variação negativa do consumo de 11,41%. De seguida, vamos avaliar então a variação do consumo por canal. Aqui temos exatamente cá em baixo no gráfico os mesmos estabelecimentos, mas divididos entre as lojas físicas e as plataformas digitais. O que é que vemos aqui também visualmente e muito facilmente? As lojas físicas foram mais afetadas, portanto o consumo desceu mais nas lojas físicas do que nas plataformas digitais. Aqui só um reparo para os supermercados de proximidade. Portanto, o que isto nos diz é que efetivamente as pessoas começaram a dar muita importância aos supermercados que tinham mais próximos de casa, em detrimento dos hipermercados e dos outros estabelecimentos. E aqui as plataformas digitais, que ao contrário do que, pelo menos do que as minhas expectativas pessoais, estava à espera efetivamente também de um aumento do consumo das plataformas digitais, e isso não aconteceu, só não diminuiu tanto quanto nas lojas físicas. Aqui temos que, no todo, houve uma variação negativa de 19,76% nos canais físicos e 12,03% nos canais digitais. De seguida, perguntámos aos inquiridos quais é que eram os fatores mais importantes para a escolha do estabelecimento para as compras habituais do agregado. Aqui também, sem grandes surpresas e suporta os dados do gráfico anterior, temos a proximidade da casa como o primeiro fator, logo seguido da relação qualidade-preço e dos cuidados de higiene e segurança do local. Como fatores menos importantes, temos o preço e o horário do estabelecimento. De seguida, perguntámos às pessoas o grau de concordância com cada uma das afirmações que temos neste gráfico. Aqui os inquiridos mostram-se confiantes relativamente à situação atual, com elevados graus de confiança em relação à permanência no atual posto de trabalho e à sobrevivência da entidade empregadora e também à capacidade de proteção do núcleo familiar. No entanto, relativamente às forças políticas, os graus de confiança são consideravelmente menores, com apenas 2,9% para o grau de concordância com a frase "acredito que o Estado português criará as medidas de apoio necessárias para as famílias e para as empresas" e 2,5% para uma Europa mais unida. De seguida, perguntámos também quando é que os inquiridos se iriam sentir confortáveis em cada um destes casos que vemos aqui no gráfico: as compras habituais em lojas, atividades de lazer, frequentar os restaurantes e os cafés, os transportes públicos e as viagens internas e as viagens internacionais. Maioritariamente vemos ali a barrinha azul superior, o que quer dizer que a maior parte das pessoas está disponível para cada um destes casos, assim que for possível, portanto, assim que a DGS abrir a possibilidade, as pessoas vão sentir-se confortáveis para isso. Só um destaque para as viagens internacionais, em que 30% dos inquiridos referiu que só irá fazer viagens internacionais quando existir vacina. De seguida vamos ver, já terminamos aqui a nossa análise a nível nacional e agora vou passar aqui um bocadinho por uma análise mais regional e uma comparação regional. Dividimos os distritos dos quais obtivemos respostas por 6 grandes áreas: Lisboa, Norte, Centro, Alentejo, Algarve e Ilhas.
Aqui temos, não vou passar, mas conseguem ver os distritos que cada região inclui e também o número de respostas. Efetivamente, vemos que a nossa amostra é maioritariamente composta por respostas da área de Lisboa. Aqui, relativamente à situação do emprego mais relevante, portanto, aquela que foi mais mencionada nos inquiridos, temos que Lisboa e as ilhas mencionam maioritariamente o teletrabalho. Depois temos Norte, Centro e Alentejo, em que a situação mais relevante é estou empregado a desempenhar as funções no local de trabalho habitual. E temos o Algarve como uma exceção, em que 25% das pessoas dizem que estão desempregadas e ficaram desempregadas por causa da pandemia e 25% são empresários. Relativamente à variação do consumo por categoria, vemos aqui que o Algarve é onde existe uma variação mais negativa do consumo, enquanto que nas ilhas a variação continua a ser negativa, mas menos negativa. Destaque para Lisboa, com 11,16%, por exemplo. Relativamente às categorias com maior variação positiva, temos a higiene e limpeza em todas as regiões, portanto aqui não houve qualquer diferença por região. E a categoria com maior variação negativa foi o entretenimento, viagens e moda. Em relação às observações, pequenas coisas que é importante mencionar, em Lisboa houve um aumento significativo das poupanças, 18,4%, e dos produtos frescos, 21,3%. O Norte foi a região que apresentou mais subcategorias com variação positiva, portanto 14 das 34 subcategorias avaliadas tiveram um aumento no consumo. O Alentejo foi a região que nas subcategorias em que aumentou muito pouco. O Algarve diminuiu as poupanças em 27,5%, foi a única região do país onde as poupanças diminuíram. E nas ilhas é o oposto, portanto é a região com maior aumento em poupanças. Ok, relativamente à variação do consumo por canal, temos que Lisboa, Norte, Centro e Alentejo são as regiões onde o impacto nos canais físicos foi superior ao impacto nos canais online, ou seja, decresceu mais nos canais físicos do que nos canais online, e temos o Algarve e as ilhas com o contrário, portanto diminuiu mais nos canais online do que nos canais físicos. Aqui é muito importante referir o Algarve, também com um aumento, com uma diminuição muito grande no consumo. A categoria com a maior variação positiva foi em todas elas os supermercados de proximidade, portanto em todas as regiões houve um aumento, o maior aumento do consumo deu-se nos supermercados de proximidade físicos, ou seja, nos canais físicos. O contrário, ou seja, a categoria com a maior variação negativa variou região a região, mas não saiu das agências de viagem e das lojas de roupa e moda. E pronto, terminamos aqui a nossa análise, vamos passar agora ao debate. Antes disso, queria só mencionar que as visualizações que estão apresentadas neste relatório estão feitas também num dashboard interativo. Os links estão nesta apresentação, está também no site da Inodev e vai ser disponibilizado junto com os materiais do webinar, mas permite aqui neste mapa que estamos a ver no slide, selecionar os distritos que queremos analisar, e todas as visualizações e todas as métricas vão se adaptar e vão nos mostrar só os distritos que queremos analisar. Portanto, é um material que vamos deixar vamos disponibilizar-vos, e se tiverem alguma dúvida, algum comentário sobre os resultados, também estamos disponíveis para falar. E pronto, eu dou por terminada aqui a minha intervenção. João, se calhar passava agora para si, para darmos início aqui ao debate. Vou deixar aqui de partilhar. Ok, muito obrigado, Telma.
Bom, nós inclusivamente, o que vamos tentar é que isto seja feito regularmente, pelo menos até ao fim do ano, 2 em 2 meses, porque vai ser muito importante ver como é que se vão formar as tendências do futuro. E por favor, a toda a gente, sintam-se na disponibilidade de enviarem a apresentação, enviarem links, etc., porque eu acho que é muito importante a toda a gente, todos os agentes económicos, aproveitarem aqui assim, os dados que aqui foram para, de alguma forma, refletir. Eu agora gostava aqui, assim, de passar aqui a palavra ao Vítor. Vítor, tu na Consultip apresentaste nos últimos tempos uma proposta de remodelação, de intervenção, de como é que o Estado podia ajudar as empresas, etc., e como é que nós podíamos aqui assim, de alguma forma, minimizar o impacto. Face aos resultados que tu viste, o que é que confirma ou desconfirma os teus palpites, e o que é que, de alguma forma, tu achas que vai ter impacto na forma como tu organizarias hoje em dia essa proposta de organização dos fundos e das intervenções do Estado? Boa tarde a todos, boa tarde ao João e aos outros membros da mesa. Aquilo que eu creio é que o tempo está a dar-nos razão, e não só o tempo, também o próprio Governo, ao apresentar este programa, o Programa de Estabilização Económica e Social. Eu, pessoalmente, acho que, tive a oportunidade de estar a falar com o jornalista há bocado sobre esse assunto, o programa está um pouco desequilibrado, com medidas que me parecem de apoio exagerado a algumas coisas e não tendo o impacto que nós gostaríamos noutras. De qualquer maneira, existem algumas medidas interessantes, nomeadamente a questão do apoio às empresas através da consultoria, nomeadamente aquele Crescer Mais, PME Crescer Mais, mas o resto fica tudo por medidas um bocadinho de cosmética, nomeadamente as do programa Adaptar, que se baseiam fundamentalmente em medidas físicas, digamos assim, estilo máscaras ou acrílicos, e que perdem o aspecto fundamental, que é a capacidade das empresas de se adaptarem aos novos tempos. Existem os apoios, um aumento das linhas de crédito, mas digamos que continua sem haver na minha opinião, uma estratégia clara para sair da crise. O que este documento revela é que as pessoas já têm uma grande confiança na Direção-Geral de Saúde, em termos nacionais, e, portanto, tudo o que farão estará dependente do que é que a Direção-Geral de Saúde determina. Aquilo que nós temos visto nestes primeiros dias de desconfinamento é que as pessoas saíram de casa, mas não estão propriamente a fazer grandes compras. Ao nível do comércio online, penso que as pessoas começaram a marcar algumas coisas online, mas, em termos práticos, a situação mantém-se um bocadinho. As pessoas que privilegiaram o comércio online nesta fase foram basicamente para fazer as compras em vez de ir ao supermercado, e todas as outras compras online que eram feitas habitualmente deixaram de ser feitas, até porque há rupturas das cadeias de distribuição. Não há garantias de entrega, as entregas eram um bocadinho atrasadas, e, portanto, eu direi que estamos aqui numa situação em que é preciso reganhar a confiança do consumidor em quase todos os aspectos. Isso faz-se com algum investimento na área digital, mas faz-se fundamentalmente com demonstração, digamos assim, e com novas formas de estar. E eu aí é que eu acho que falha um bocadinho. Os critérios de acesso às lojas são muito diferentes de caso para caso.
A resposta em termos de comércio eletrónico também é muito diferente de caso por caso e, portanto, estamos aqui numa situação de grande instabilidade, não há dúvida nenhuma, e não vamos esconder isso. E dificilmente as coisas se vão compor muito depressa. Eu penso que nesta fase, de facto, o importante é dar apoio financeiro às empresas e apoio técnico de consultoria. Ou seja, acho que se está aí por um caminho de mandar dinheiro de helicóptero de uma forma assim um bocadinho pouco estruturada. Ok, Vítor. Estás com problemas de som aí? Não, eu teoricamente não tenho assim muito mais para dizer. Eu não sei se há Ok. que queiras pôr. Ok. Não, eu agora então passaria aqui assim ao Eduardo, que é o brasileiro mais português que eu conheço e é um super guru de todas estas coisas e acompanha a realidade portuguesa já há muito tempo e tem como responsabilidade de alguma forma representar o Brasil em Portugal, ou seja, das empresas que ele atrai para cá, etc. E eu sei que tem um cuidado muito grande em acompanhar estas coisas. Eduardo, faça aquilo que tu estavas à espera, que tu tens vindo a acompanhar e faça também às coisas, aquilo que foi publicado pela BCG, etc., acerca do Brasil. O que é que te surpreendeu mais aqui em Portugal, dos dados que tu viste, e o que é que saiu mais daquilo que tu antevias e de outra forma, que tipo de palavra, ou seja, o que é que isto vai implicar quando tu falas com brasileiros que têm a intenção de vir para Portugal, o que é que isto pode significar de bom ou de mau? Obrigado, João. Primeiramente, queria agradecer aí o convite, agradecer aí no Odev por ter participado e todos os envolvidos aqui conosco. Realmente, João, eu tenho sido muito abordado por essa comunidade brasileira, ainda mais uma fase, né, turbulenta, mais ainda que o Brasil tem passado, e o país que mais apetece a todos eles aqui é Portugal, para fazer sua migração, para, como a gente bem já sabe, para ter a melhor qualidade de vida, ter segurança. Mas eu gostei muito realmente dos resultados que foram gerados aqui, parabéns ao Enodev, e refletem realmente a realidade que eu tenho visto aqui. Tá? Eu tenho recebido chamadas todos os dias aqui dos brasileiros perguntando, poxa, e aí, como é que está o Portugal? E aqui é uma boa foto aqui que eu posso já mostrar a todos lá. Tá? O que eu percebo aqui é realmente, como o nosso amigo Vitor comentou, a grande confiança realmente na Direção-Geral de Saúde para essa volta do consumo. Tá? Isso eu vejo com muito bons olhos dessa confiança, que lá realmente no Brasil a gente não vê. A gente percebe uma unidade aqui em Portugal que é muito bom. Por outro lado, o que me assustou aqui, me saltou os olhos, foi realmente os portugueses apenas voltarem a viagens com uma vacina propriamente dita. E sabemos todos nós aqui, tudo bem que Portugal tem um grande percentual do seu PIB voltado para o turismo, né? E inicialmente agora será incentivado o turismo local, e com esse retorno aqui me salta aos olhos até um material interessante para a tomada de decisão governamental até. O que eu percebo aqui também e vejo muito no dia a dia essa queda na questão da restauração, né, de 72% no consumo, que é realmente o que percebemos mesmo. Eu sou também do ramo de restauração há pouco tempo, senti na pele o que é fechar o salão, enviar para layoff realmente os funcionários.
E percebi também a questão da eletrônica, informática com esse aumento, pouco significativo, achei que ia subir mais, de 5,5%. Eu imaginei que todos iam fazer aquela corrida, né, às lojas de eletroeletrônicos, informática, para montar os seus home office, né? Mas um ponto também que achei muito interessante para dividir com todos, essa questão dos supermercados físicos, nas proximidades que não caiu, porque a gente percebe realmente o português aqui muito com a atenção de ajudar realmente a sua comunidade em volta. E, por outro lado, nos canais digitais, eu fiquei um pouco surpreendido que não teve um aumento, mas também, por outro lado, o que eu escutei aqui de colegas, amigos, empresários, foi que a grande questão era de não ir também para o digital, era a demora na entrega. E quem queria entregar, será que ele ia mexer de um modo nos itens, de um tal modo que não teria a segurança da saúde? Então, isso foi um dos pontos aqui que também me saltou os olhos. Agora, a Thelma dizendo sobre a região do Algarve, a questão da queda de 22% do consumo e nos canais online 53% também, é uma região ali realmente muito driveada pelo turismo, né? E como eu já disse no início, o turismo foi muito realmente impactado aqui. Agora, a questão dos postos de trabalho mantidos também, fiquei contente aqui. E é o que eu tenho visto, realmente, com a questão do layoff para a garantia dos empregos. Mas os grandes pontos que me saltaram nos olhos foram esses. E estou ansioso para ver as próximas saídas de relatórios aí, que tenho certeza que virão ainda melhores. Está no mudo, João. Mário, tu que desenvolves a tua vida à volta do marketing e das campanhas e sobretudo nesta área digital, o que é que para ti ficou claro nestes números que são as tendências, ou seja, o que é que te chamou a atenção em termos de tendências? Bom, eu diria que o que me chamou a atenção foi, acho que partilhamos todos um pouco essa ideia, realmente esperava-se que tivessem acontecido mais vendas online, talvez fosse algo que estava aqui meio inesperado. Tem uma explicação. Eu sinto que realmente houve setores que conseguiram crescer muito, acima de tudo os setores de bens, daqueles quais as pessoas não podiam ter acesso e precisavam delas para continuar a viver, obviamente a alimentação, sem dúvida. Depois aqueles extra em que houve dois tipos de produtos que venderam imenso, que foram as máquinas para fazer pão em casa. Não sei se vocês têm noção em termos de eletrodomésticos. Agora já não vai valer a pena, mas garantidamente em março e abril iriam ver que eram os best-sellers ao lado das câmaras web e dos computadores portáteis. Mas eu diria que nós conseguimos aqui, mesmo assim, temos uma má tendência que é realmente uma preocupação, que é a questão do turismo. As pessoas ficaram com medo de viajar. Eu não sei até que ponto é que é só o viajar ou se é o medo de ficar lá e não conseguir regressar. Não sei se isso será uma realidade. Okay. E esse é um ponto curioso. Depois, acho que é interessante as pessoas quererem voltar à sua vida normal. Isso é muito positivo. Foi um dos elementos-chave, não é? Percebemos ali que as pessoas querem, assim que possível, querem regressar ao seu consumo normal, seja em restauração, seja andar na rua. Isso é muito positivo. Algo que não está ali refletido no estudo, mas acho que podemos fazer para o futuro. Há uma disciplina, eu diria que há uma área do online, por exemplo, em particular, porque passa muito por aquilo que é o que eu faço diariamente, que é a área da formação. Nós vimos um crescer inacreditável da formação online, algo que nós não tínhamos. Aliás, nós usamos um indicador, qualquer um de nós, e a audiência que está a ver esta sessão pode fazer, é ir ao Google Trends e experimentar ver o que as pessoas procuraram mais durante essa altura. E o curso online é inacreditável, tem um pico como nunca teve nos últimos 5 anos. Em Portugal, e acredito nos outros países também, mas vamos falar de Portugal. Isso é algo que é muito interessante explorar, porque a formação online era algo que as pessoas tinham medo, era algo que obrigou muitas entidades de formação a terem que acelerar o processo para a formação online, sempre foi algo que sempre fugiram, e se calhar muitas delas agora vão dizer, espera lá, eu tenho aqui um novo canal. Acho que isso é importante. Outra tendência que senti, não só um pouco inspirado pelo estudo, mas também pela realidade do mercado com que lido,
é um acelerar das empresas para olharem para o digital como algo que tem que fazer parte da sua transformação enquanto empresa. Não ser só eu tenho agora algo online e já está. Não, eu tenho que realmente olhar para a minha empresa, eu tenho que ter entidades que me possam ajudar a reinventar-me. E aí o que o Vítor dizia, a importância de haver aqui um trabalho estratégico, de haver aqui um investimento estrutural nas empresas, mais do que simplesmente montar uma loja online. Isso é irrelevante se eu depois por trás não conseguir gerir tudo aquilo que é necessário. E não passa só por vender online, passa por olhar para o online como mais um canal de angariação de negócio, seja ele de venda de produtos, seja ele de serviços, seja ele simplesmente de reinventarem a maneira como estão. Mas sim, agora, o que é engraçado ver, o que é curioso de ver é que nós nunca tivemos tanto inventário de pessoas online e acredito em termos de tendência que claramente nós vamos manter um residual maior do que aquilo que nós tínhamos em relação ao Covid no que respeita a uma apetência para comprar, para poder estar online, para poder fazer uma série de serviços. Acredito que quem já, por exemplo, encomendou o Uber Eats, provavelmente voltará a encomendar mesmo pós-confinamento. Coisa que se calhar anteriormente não fazia. E são detalhes que são interessantes de explorar, porque muitas empresas que ou que aceleraram ou que já lá estavam e conseguiram buscar certos segmentos vão conseguir expandir o seu negócio imenso agora nos próximos tempos. Eu gostava só também de dizer aqui duas ou três coisas para complementar aquilo que vocês disseram. Eu acho que uma das coisas mais interessantes que eu vi aqui é que, primeiro, Portugal, e eu tenho a experiência aqui um bocadinho do Eduardo no Brasil, Portugal ainda está resistente à transformação digital. Vocês viram no Brasil, por exemplo, os dados foi que o consumo digital explodiu e em Portugal desceu menos. Ok? Portanto, em Portugal ainda há um forte caminho para haver efetivamente uma adesão maciça. Acho outra coisa que é muito importante, que é o Algarve levou uma pancada gigante. Vocês veem as taxas, é o único sítio onde desce a taxa de poupança. Quer dizer que as pessoas foram mesmo às poupanças para tentarem pôr na mesa aquilo que já não vinha do ordenado, não é? São mesmo condições que são condições limite. E outra coisa que eu achei também muito interessante nestes padrões todos é que a maior parte das pessoas, e isso acho que o governo conseguiu, não teme pelo emprego, não é? E não teme porque há os layoffs, há isso tudo, ou seja, conseguiu-se de alguma forma não haver um pânico generalizado. Vamos ver o que é que vai acontecer no futuro. Eu agora passaria aqui a palavra à Joana. Está a ver que estejam atentos porque vamos efetivamente lançar novos questionários e vamos ao longo do tempo sempre tentar perceber que mudanças é que vão ocorrendo em termos das alterações dos padrões de consumo dos portugueses. Relativamente a outras atividades da Inodev, quero só salientar aqui que vamos na próxima quarta-feira já ter a nossa segunda edição de Innovation Talks, desta vez será sobre Real Estate e são sempre conversas sobre inovação. Eu sou suspeita, mas muito interessantes. Em relação aos nossos webinars, vão regressar depois na semana seguinte e, portanto, estejam atentos à nossa comunicação e participem e ajudem-nos a divulgar este relatório, como o João disse. Vocês vão receber todos estes conteúdos no vosso e-mail. Será disponibilizado também um vídeo deste webinar e o relatório completo ser-vos também enviado. Muito obrigada a todos. Obrigada, Vítor, Mário, Eduardo, Telma. Obrigada.